Vamos começar, então, a nossa aula. Clarinha, tá ouvindo a prof? Dá um joinha se estiver ouvindo. Sim. Você pode repetir? Isso. Prof. Deixa só a prof desativar. Pessoal, desativa o som se tiver alguém ativado, pra gente conseguir ouvir a Clarinha, tá? Ok. Clarinha? Sim, prof. Você pode repetir? Eu não consegui ouvir bem por causa do Você barulho. lembra por que o capítulo 6 ele se chama Tempo de Aflição? Eu acho que é porque as pessoas. Porque. Desculpa, prof. Eu acho que é porque já que o Vanessal não conseguiu, né, salvar os amigos, Aham. ele ficou bem aflito porque ele tentou bastante. Talvez seja por isso, mas eu não tenho certeza. Isso, vamos relembrando aí a história. Aí os amigos tiveram a ideia deles irem até lá, né? Montaram um plano, a bolação de Flor, e a Flor ficava o tempo todo dizendo que melancolia, repetindo várias vezes. Quem se lembra dessa parte? A Flor repetindo que melancolia sem parar. E aí, eles começaram, né, o plano deles, o primeiro capítulo, até o terceiro capítulo, que a Flor consegue entrar, mas ela está sem voz, porque ela está gripada. Então, ela não consegue falar. Então, a professora vai ler com vocês a página 79, peguem aí a 79, eu sei que vocês já leram, mas vamos só reler o final para a gente dar continuidade, tá? Para quem não leu essas páginas que a prof está contando, pessoal, pode silenciar a prof, pode desligar os microfones. Desliguem os microfones para vocês lerem sozinhos, tá bom? Aí você lê sozinho essa parte e depois volta aqui para continuar a leitura com a gente. Oi, Caetano, pode falar. Caetano, ativa o seu som. Ô, prof, eu Oi. caí do Zoom e aí eu perdi muita coisa ou não? Não, que não, página que tem que ler? a gente nem começou ainda a leitura, tá, Pedro? Nós mas só estávamos relembrando a história, a professora vai reler com vocês a página 79. Então, peguem aí, Mas, ô, mostrem para prof. mim a 79. Ô, prof, eu tenho uma dúvida. Que páginas que é para ler agora? Nenhuma. A prof ainda não pediu nenhuma leitura, tá? Tá. Vamos lá, então, na página 79. Quarto capítulo. Como não adiantava mais nada, Flor desatou a chorar. Se lembrou de um dos sambas de Virinha e Latinha feito em português bem errado. Tudo na vida tem jeito, meu compadre. Só ser ignorante aqui não dá pé, não só a gente vive naquele vinagre, como só pode fazer o que os outros querem. O samba deles cheio de erros de língua portuguesa que a gente vai corrigir depois. Samba bacana, foi pensando, enquanto chorava. Eles têm toda a razão. Olha aí o meu caso. Se eu não fosse ignorante, se alguém tivesse me posto na escola para pelo menos aprender a ler e escrever, eu não estava nessa situação. Já tinha escrito num papel tudo o que eu queria dizer, mas não aprendi nem a pegar um lápis. E agora tenho que fazer mesmo o que os outros querem e não o que eu bolei. E como não adiantava mais nada, ela parou de chorar. Porque ela estava sem voz, gente, então ela não conseguia expressar o plano, né? Cara de pau, atrás do poste, ficou logo nervoso quando viu Flor sair da prisão no colo da dona. Ih, ela chorou, pensou. As duas passaram rente a ele. Tudo legal ou entramos pelo cano? Perguntou bem baixo para só Flor escutar. E sentiu um frio no estômago quando viu a amiga desenhar no ar um cano bem grande. E aí agora a gente vai começar a leitura do capítulo 8, né? Então a Flor foi levada novamente por sua dona. Vamos começar a leitura do capítulo 8. A professora vai começar aqui pela lista, tá bom?
Quem vai começar a leitura pra gente? Hoje vocês vão ler meia página, tá bom? Então fiquem de ouvidos atentos para quando a prof falar próximo. Aí o próximo começa. O próximo que a prof falar próximo e não estiver acompanhando a leitura, a prof vai marcar um menos. Quem acompanhar, a prof vai marcar um mais. Combinado? Tá bom? Porque aí sinal que está prestando bastante atenção na leitura e está conseguindo acompanhar. Então, pega o seu livro e vamos começar. Deixa a prof... Eu vou ativar para liberar o som, quem eu chamar o nome, tá bom? Vamos lá, pode começar a leitura. Heitor, precisa falar com a prof? Ergue a mão assim, ó. A mão assim eu não vejo, eu acho que tá só se alongando. Oi, Heitor, pode falar. Professora, mas e se tiver um outro aluno assim que ou lê muito rápido ou a pontuação fica difícil de acompanhar? Mas aí a gente consegue acompanhar por aqui, ó, pelo livro. Porque você vai ouvindo, né? E aí você já vai aí corrigindo mentalmente. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar. Página 81. Oi, Pedro. Rapidinho. Pedro Rezende, qual a dúvida? Prof, Oi. a nossa aula vai até 4 horas? Não, ela vai até às 15h20. Ah, até às 3 horas, às 3h20? Isso. Ah, Tá tá. bom? Vamos lá, então. Quem vai começar a leitura pra gente, que vai ler esse primeiro parágrafo, vai ser a Alice. Alice está na aula? Ergue a mãozinha, Alice, se você estiver. Ativa o seu som. Alice não está na aula, então... Ela pediu na aula para você gravar, porque ela tinha aula de inglês. Quem ativou o som, gente? Quem que foi? Precisa falar com a prof? Vivi? Tudo certo? Depois da Alice, então, é a vez da Amanda. Amanda, liga o seu som para você começar a leitura. Oi, prof. Vamos lá, Amanda, começar o capítulo 8. Todo mundo acompanhando para ganhar um monte de mais, hein? Esse daqui é o capítulo 8, prof. Eu não sei ler esse. É o V3. Isso, Sim. na página 81. De repente, Cara de Pau se lembrou daquele dia em que, pequenininho, tinha ficado esquecido no canteiro de margaridas. Depois se lembrou da praça onde tinha sido perdido pelos tios e primos. Pronto, pensou, tô sozinho de novo. Só que desta vez não foram eles que me perderam. Fui eu que perdi minha turma. Muito bem, Amanda. Agora é a vez do Arthur. Arthur, ativa o seu som e a Amanda desliga. Oi. Pensou um bocado de tempo. Depois concluiu, acho que perder é ainda mais chato do que ser perdido. Se encolheu com medo, sentiu até vontade de se esconder do bolso xadrez. Ficou lá encolhido, pensando a toda hora. E agora? Puxa, e agora? Lá pelas tantas, teve uma ideia. Mais cedo ou mais tarde, eles vão voltar e eu não vou mais ficar sozinho. Aquela ideia espantou o medo e ele se animou. Muito bem, Arthur. Agora é a vez do Davi.
O de vocês também tem essa página mais escura, pessoal? Observem todos os detalhes, né? Uma das poucas ilustrações. Observem os detalhes, tá? E aí a gente já vai conversar sobre essas cores utilizadas aqui. Davi, pode começar a leitura. Quando eles voltarem, vão direto pro barraco. Então é melhor eu ir para lá e esperar. Pode continuar, Davi. E sem pensar em mais nada, se mandou pro terreno baldio. Mas assim que entrou em casa, deu de cara com a noite. Ok, Davi, agora é a vez do Felipe. Fê, pode ligar. Tá sem câmera, Felipe? Não, eu desliguei sem querer. Ah, sim. Pode ler, Fê. E pensou, não vai ser brincadeira ficar aqui sozinho com ela até amanhã de manhã. O medo voltou, mas ele resolveu fingir que estava tudo bem. Oi, disse ele pra noite com voz assim de que não está ligando para nada. E se acomodou num canto. Vou dormir, resolveu. Muito bem, pessoal. Então, essa imagem, ela está toda escura, porque é justamente o momento em que ele se encontra com a noite, né? Quando ele dá de cara com a noite. E aí, representa o medo que ele sente, né? E pensou, não vai ser brincadeira ficar aqui sozinho com ela até amanhã de manhã. Esse ela é quem? Esse ela é quem, Gabriel? Quem que é esse ela? É a noite, pro. À noite, né, Gabriel? Não ia ser fácil ficar sozinho. Quem aí, algum de vocês, assim como ele, tem medo do escuro, pessoal? Levanta a mão quem tem medo de dormir no escuro. Amanda, o Pedro, Rezende. Não, Pedro? Ah, sim. Amanda, você dorme com a luz acesa? Abajur, como é, Amandinha? Não, prof, mas é que algumas vezes era muito colocar o pé pra fora. Tipo, ontem à noite eu quis muito colocar o pé pra fora porque tava muito calor. Eu fiquei com muito medo, porque eu achei que tinha um bicho no quarto. Não, eu acho Prof. que não. Oi. Professor, Fico com medo. eu não tenho medo. Eu não tenho Eu medo. também não. Mas Quando Legal. você falou, meu irmão tem algumas quando vezes. você falou pelo Rezende, eu tava fazendo um sinalzinho. Duas pessoas falando ao mesmo tempo. Desliguem todos os microfones. Dois falando ao mesmo tempo, o professor Ivo não entendeu é nada. Vamos continuar a leitura, porque nosso tempo está passando. Posso ir no banheiro, prof? No banheiro? Eu tô apertado. No banheiro, Pedro, que fala? Como que a prof. Iva ensinou? Ai, Eu posso ir ao banheiro? ao banheiro, sim. No banheiro, lembra que eu ensinei que é como se tivesse que subir em cima do banheiro? Então não dá. Pode ir ao banheiro, Pedro, rapidinho. Virem a página, pessoal. Quem continua a leitura pra gente é o Francisco. E ó, todo mundo ligando a câmera, por gentileza, meus amores. Quem não tiver com a câmera ligada não vai ganhar mais. Pode começar, Francisco. Mas não dormiu coisa nenhuma. A noite começou a soprar um vento forte que sacudiu os cinco do barraco. E não se satisfeita aquele barulho todo, decidiu roncar, trovoada, anunciando tempestades cara de pau. Não, Francisco, vamos ver de novo. E não satisfeita com aquele barulho todo, decidiu roncar trovoada, anunciando tempestade. Ponto. Lê de novo esse trechinho, Francisco. Decidiu roncar trovoadas, anunciando tempestade.
Agora continua. De pau, você escolheu mais, fechou os olhos com força e decidiu: vou fingir que tô dormindo para ver se ele me deixa em paz. Se ela me deixa em paz, né, Francisco? Quem que ele queria que deixasse ele em paz? Não sei. Como assim, Francisco? Meu Deus. A Oi? chuva? A chuva? Não, não era chuva. Com que ele tava? Ele tava com medo do quê? Olha na página anterior. Vamos. Raios. Não, quem que tá ligando o microfone que não é o Francisco? Lucas. Não pode, Luquinhas. O Francisco precisa pensar. Francisco, essa imagem aqui mostra o quê? Raio. Não, além do raio. Por que tá tudo preto assim? Chuva. Não. Medo. À noite, Francisco. À noite escura. À noite. Ele queria que à noite deixasse ele em paz. Vamos lá agora. Quem lê dessa vez, depois do Francisco, é o Gabriel. Pode começar, Gabriel. Não adiantou nada. A noite começou a botar dentro da cabeça dele uma porção de coisas. Disse que a turma nunca mais ia voltar, que ele ia ficar sozinho para sempre, que não ia ter mais dia de sol, que o mar ia secar e o carnaval acabar e a areia da praia ficar toda preta. Cara de pau foi ficando apavorado. E quanto mais o temporal se armava lá fora, mais ele ia acreditando em tudo que a noite dizia. Muito bem, Gabriel. Quem continua a leitura agora é a Gabriela. Vamos lá, Gabi. Posso ir, prof? Pode. Pede para os irmãos abaixarem, tá? Tá. Mas, de repente, um relâmpago clareou tudo. E ele pode olhar bem dentro da cara da noite. Pôde, tá, Foi- Gabi? Sempre que tiver esse acento, a gente lê pôde. Ele pôde olhar. Pode? Isso, porque é passado. Ele pôde olhar. Foi um instantinho só, mas deu muito bem para ele ver que ela tinha a maior cara de mentirosa do mundo. Resolveu que era hora de um desafio. Pode ler mais, Não- Gabi. Não acredito em nada do que você está dizendo, viu? Ouviu bem? Duvido que não vá mais ter sol. Duvido que o mar vá secar e ninguém da minha turma vá voltar. Ok, Gabi. Vejam então, pessoal, que ele começou a enfrentar o seu medo. E isso é muito importante quando a gente começa a enfrentar o medo. Então, o medo dele era a noite. E aí, quando veio aquele relâmpago, um relâmpago que clareou tudo, então ele fala assim: ah, agora eu pude ver muito bem a cara da noite. Porque às vezes você está morrendo de medo do escuro, quando você acende a luz, o que que tem? Nada, são as mesmas coisas, só que estavam no escuro, né? Então foi isso que ele fez. Quando veio aquele relâmpago, clareou tudo, ele falou: ah, é medo? Olha, duvido que não vai mais ter sol, duvido que meus amigos não vão voltar, duvido que o mar vai secar. Ele começou a enfrentar o medo, e quando a gente enfrenta o medo, isso é um bom sinal. Vamos continuar ouvindo a história para entender melhor. Quem lê agora é a Giovana. A Giovana não está em aula, pessoal? Não está? Então, agora, depois da Gi, é a vez do Heitor. Heitor, pode começar a leitura. Começo da página 85, certo? Não, não está no começo. A gente está no terceiro parágrafo. Ficaram assim um tempo enorme. A noite Não, o terceiro é aqui, ó. Mas ele ficou firme. Mas ele ficou firme. Duvido, duvido, duvido. Ia respondendo e respondia de cabeça erguida.
e olhos bem abertos, sem piscar, os dentes trincados, a cara tão fechada que nem chave de fenda abria. Muito bem, Heitor. Pessoal, na verdade, Heitor, a gente tinha que ter lido ainda o outro parágrafo. A noite, então, fez desabar o temporal que vinha preparando, fez o vento soprar ainda mais forte e foi cochichando no ouvido de Cara de Pau tudo que de muito triste que ia acontecer dali para frente. E aí vem essa parte que o Heitor leu. Então, Heitor, pode ler mais um parágrafo, tá bom? Ficaram assim um tempo enorme, à noite tentando assustar a Cara de Pau, e ele resistindo, até que ele cansou. Parou o vento, parou o temporal, e assim que Cara de Pau deu um cochilo, ela aproveitou para sumir dali. Muito bem, Heitor, muito bem. Então, a noite viu que não adiantava ficar tentando assustar o Cara de Pau e ela resolveu ir embora. E isso, gente, acontece muito com a gente também. Quando a gente tem muito medo de andar de bicicleta, por exemplo, andar de bicicleta sem as rodinhas, você morre de medo, você tem medo, mas aí um dia você resolve, não, agora quero aprender a andar sem a rodinha, se eu cair eu não tô nem aí, eu vou levantar e vou continuar de novo. Você manda o medo embora e o medo vai, porque ele vê que não tem mais espaço. Então eu gostaria que vocês pensassem nisso hoje, porque será o tema da nossa próxima aula de leitura. Qual é o medo que você quer mandar para bem longe de você? Pensa no seu medo que você vai compartilhar com a turma segunda-feira que vem, tá bom? Segunda-feira que vem você vai contar pra gente qual é o medo que você vai mandar para longe de você. Vamos terminar de ler essa parte. Quem lê agora depois do Heitor é a Isadora. Isa, pode ligar o seu som. Tá me escutando, prof? Estou. Lá Prof, tá me embaixo. escutando? Estou. Você tá me ouvindo? Sim. Certo. É ali. Ele, né? É no último parágrafo, né, prof? Aham, ele acordou. Ele acordou e viu o sol entrando por uma fresca porta. Uma fresca da porta. E quando saiu lá fora, viu a areia branca da praia e o mar grande como sempre. Mentirosa, murmurou, e vai a gente acreditar nela. O dia estava lavadinho e novo em folha. Cara de Pau começou a sentir um bocado bem. Troço bacana. Troço bacana que é ganhar do medo. Pensou. Continua? Pode terminar, Isa, esse trecho, tá? E de medo pediu, ele começou a ter... de medo perdido, ele começou a ter logo porção de ideias. Porção de ideias. Puxa, como é que não... Como é que eu não pensei em nada disso? Lê novamente, Isa, lê novamente. Puxa, como eu não pensei nada disso antes. Fechou o barraco e correu para casa de João Carlos. Ok, pessoal. Olha só. E aqui tem outra mensagem muito importante nesse finalzinho. Às vezes a gente sente tanto medo, que a nossa cabeça não consegue nem pensar em como sair da situação. Quem já teve um pesadelo e que aí na hora do pesadelo tentou gritar e a voz não saiu? Já aconteceu isso com vocês? De você estar no meio de um pesadelo
E aí você tenta gritar por socorro e a voz não sai. Vou contar para vocês uma história quando eu era criança. Eu dormia coberta, estava frio, na verdade, eu dormia com a coberta assim na minha cabeça, porque eu era medrosa, né? Ainda sou um pouco, mas eu não preciso me cobrir toda assim por conta do medo mais. E aí, pessoal, à noite, eu olhei para a porta do meu quarto e tinha um homem parado. E, na verdade, era uma cortina, só que naquele dia eu olhei e tinha um homem parado de chapéu, com uma capa preta, e ele estava parado bem assim, me olhando. E aí, eu fiquei tão apavorada, que eu voltei, me escondi embaixo da coberta e tentava gritar socorro e a voz não saía. E aí, assim, eu peguei o meu dedo e eu fiz um buraquinho na coberta para eu conseguir ver, né, para ver se aquele homem, se aquele monstro tinha saído do meu quarto, porque eu tinha certeza que não era o meu pai, porque ele era muito alto, assim, meu pai não tinha chapéu e nem capa. E eu fiz o buraquinho, assim, o buraquinho na coberta e fiquei tentando gritar a minha mãe, né, que dormia no quarto ao lado, uma das minhas irmãs que estavam dormindo no meu quarto, e ninguém ouviu. E aí eu peguei e eu pulei para a parte de trás da cama, né? Tinha um espaço entre a cabeceira e a cama e eu pulei para esse espaço, né? Fiquei lá atrás, assim, com a coberta e observando por aquele buraquinho, né? Para ver até a hora que o homem saísse de lá. E a minha voz não saiu. E aí, no outro dia, a minha mãe foi me acordar para ir para a escola e eu estava atrás mesmo da cama. Eu estava dormindo caída lá atrás. E aí eu falei, não, deve ter sido um pesadelo e não tinha ninguém parado. E aí, quando eu olhei, a minha coberta realmente tinha um buraquinho. Ou seja, eu fiz um buraquinho para observar aquele homem que tinha na cortina. E aí eu contei para minha mãe, e minha mãe falou, não é possível, ninguém entrou na casa, a casa estava toda trancada. E aí minha mãe falou assim, então tá, mas fique tranquilo, a próxima noite eu vou dormir com você. Na outra noite minha mãe dormiu comigo, e ela descobriu que era noite de lua cheia. E aí, gente, a gente tinha tipo uma claraboia. E aí, a lua cheia pegou na claraboia, a claraboia refletiu na cortina do meu quarto e aquilo deu a sensação que era a imagem de um homem parado. Vocês estão ouvindo a prof? Pessoal? Oi. Pra mim, cortou bastante, algumas vezes. Tá. Cortou nada, Gabriel. Resumindo. A sua internet, porque a minha não cortou nenhuma. Resumindo, a mamãe dormiu comigo na outra noite e a gente descobriu que aquele homem parado na porta, que me fez perder a voz, que me fez cair pro outro lado, que me fez dormir lá no chão, era nada mais e nada menos do que o reflexo da lua que pegava na claraboia, que quando batia na cortina, dava a impressão que era um homem de chapéu. E aí, quando a gente acendeu a luz, a minha mãe... Eu falei, mãe, tá vendo o homem? Minha mãe falou, tô, mas vamos acender a luz. Quando a gente acendeu a luz, era só o reflexo da cortina. E olha só, o medo paralisa. Ou seja, se naquela noite que eu fiquei morrendo de medo, tentando gritar, eu conseguisse pensar e falar, não, eu vou acender a luz para ver quem é esse homem, né? Porque se eu acender a luz, de repente minha mãe vai acordar, minhas irmãs... Não, o medo me paralisou. Eu caí atrás da cama, dormi lá no chão com um buraquinho da coberta e não enfrentei o meu medo, não consegui enfrentar. Vocês têm alguma história assim, de alguma vez que você não conseguiu enfrentar o medo? Pode ser andando de bicicleta, pode ser quando você caiu na piscina, foi nadar a primeira vez. Quero saber as histórias de vocês. Vou começar ouvindo na ordem aqui dos dedinhos. Vivi, bem resumidinho para dar tempo todos os colegas participarem. Prof, eu sonho várias vezes de várias coisas. Daí, uma vez, eu tava um dia numa sexta-feira não. Eu acho que numa quinta para uma sexta, eu tinha que acordar para ir para a escola. Daí, eu também sou medrosa. Assim, porque eu sonho bem pesado, assim, que rouba a casa, sabe? Aham. Eu grito, parece que minha voz vai ficando rouca, eu vou ficando desesperada. Vou chutando lençol, vou tirando lençol de mim, eu fico desesperada. E o medo paralisa, né, Vivi? Acorda, porque o meu irmão dorme em cima dela.
Daí eu chamo minha mãe, ela fala, filha, dorme. Eu falo, mãe, eu não consigo, eu tô sonhando mal. Quando a palavra de mãe é mágica, não é possível. Porque quando eu falei, mãe, fala pra mim dormir, quando ela falou pra mim dormir, eu consegui dormir. Exatamente. A palavra de mãe é mágica. Exato, é porque ela consegue enfrentar o medo por você. Luquinhas, então é a sua vez, Luquinhas, bem resumidinho para dar tempo bastante gente participar. Prof, um dia eu tive um pesadelo. Eu Ah, tava brincando com meus amigos, Francisco e Gabriel, lá na minha casa. Aí veio um dinossauro correndo. Bem na piscina. Um dinossauro Rex, eu acho. Eu consegui escapar. Os meus dois amigos, o Gabriel e o Francisco, não conseguiram. Ficaram lá. ai, que dó! O dinossauro quebrou a parede e comeram os dois. Que horror! E aí, você conseguiu reagir? Conseguiu pedir socorro ou não? Fui correndo no quarto da minha mãe e dormi lá. Meu Deus! Vamos ouvir mais pessoas. João, é a sua vez. João, conta pra gente. Uma vez eu não lembro, mas tava numa noite normal, aí eu já terminei de assistir, mas nessa época eu assisti uma série com os meus irmãos. Quer dizer, com meu irmão e com a minha mãe. Aí, essa série era pra, né? Aí eu tive um sonho que era o seguinte: tinham invadido a casa, mas não era qualquer pessoa que tinha invadido a casa. Ai, meu Deus. Era o personagem mais forte da série. Aí, só que por sorte, meu pai tinha uma katana em casa. Aí ele travei. Aí meu pai pega e corta a cabeça do bicho. Ufa! Mas no sonho você conseguia gritar, conseguiu pedir socorro? Prof, na verdade, no sonho eu fiquei debaixo do tapete. Acontece, né, João? Por parar atrás da cama. Vamos ouvir mais pessoas, então. Estou gostando dessa sessão de histórias, hein? Clarinha, como foi? O dia que o medo te paralisou. Vou ouvir todos, tá, pessoal? Se não der tempo ouvir hoje, eu vou continuar na próxima aula. Então, eu tenho bastante medo de ladrão. Eu tive um sonho primeiro. Eu tive 2 sonhos, eu acho, que eu lembro, né? Teve um que faz bastante tempo que eu nunca mais me esqueci. Que tava eu deitada na minha cama. Meu pai sentado numa cadeira que era do lado da minha cama. Que ela tá aqui, eu tô sentada nela. E tava o meu irmão sentado no colo dele. E aí chegou, a gente tava lá tranquilo, conversando. E aí, aqui pela minha porta do meu quarto, chegou um homem gigante. Ele abriu a porta bem rápido e a gente se assustou. Ele tinha um cabelo bem grande e ele era bem assustador. E ele tava puxando a gente do meu pai, ele queria pegar a gente. E aí acho que eu acabei acordando. Que medo! Não faz muito tempo. Foi mês passado, não sei. É que eu assisti um filme. Eu assisti um filme que eu gosto, né? Que é Monstros e Arrepios. E tem um homem nele que escreve os livros de onde saem os monstros, essas coisas. E aí, eu tive um sonho, né? Que tava. Eu e a minha mãe estavam aqui em casa. Não lembro se o meu irmão e meu pai estavam, acho que não. E aí ele veio, né? E era esse homem do filme. Então, tá explicado o seu medo. Então, aí quando eu acordei, eu fui lá pro quarto da minha mãe. A melhor coisa é ir pro quarto da mãe, né? Meus amores, acabou o nosso tempo, mas eu vou ouvir todos na próxima aula. Eu vou ouvir a Amanda, o Pedro Santana, o Arthur, a Luísa Kraus, o Caetano, a Gabi, a Luísa Matsuno, o Pedro Araújo, o Pedro Rezende, a Manu,
a Luísa Sepulveda, todo mundo que ergueu a mão vai poder continuar contando a história na nossa próxima aula. Lembrem a prof, eu tinha uma história para contar. Anotem aí no cantinho qual era a história que você ia contar para a semana que vem você começar me contando, tá bom? Meus amores, a gente se vê na aula de amanhã cedo. Hoje não tem tarefa de leitura, tá? Não tem, porque a professora gostaria que todos vocês assistissem ao filme O Rio 2, tá? Então, durante a semana aí a professora vai pegar bem leve com tarefas para vocês terem tempo de assistir ao filme e ir fazendo as páginas da apostila que a prof passar, tá bom? Beijo, galerinha. Tchau, tchau. Vai encerrar o nosso tempo aqui. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode mandar aqui. De preferência, manda escrito, porque a professora está quase sem memória nesse celular para baixar áudio. Beijinhos, galera! Muito bom estar com vocês, compartilhar histórias de medo, de noite. Tchau, tchau. Até amanhã. O livro Os Colegas Despertando aí nossa memória. Tchau, Lulu. Tchau, Max. Tchau, Davi. Tchau, Gabi. Não estou conseguindo encerrar porque meu computador travou. Tchau, tchau, meus amores.